Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje vou trazer para você aqui duas ações que são resilientes, que olha, são a prova de crise. E a gente está passando por um momento agora de crise aqui no Brasil. A inflação está descontrolada, a taxa de juros está subindo, muita gente reclamando que está fechando suas lojas, os restaurantes estão vazios. Enfim, até quero saber a sua opinião. O que você acha? Como é que está a economia aí na sua cidade? Não, aqui tá tudo bem, as coisas estão indo muito bem. Ou não, você tá vendo lojas vazias, restaurantes vazios. Tenho conversado com muitas pessoas que estão reclamando que as coisas estão mais difíceis agora em 2024 e muito disso ligado ao quê? A alta da taxa de juros, né? A Selic vem subindo e pode subir mais, tá? E claro que um setor que sofre muito é a Bolsa de Valores, tá bom? Só que eu trago aqui para vocês dois grandes bancos que são resilientes e à prova de crise. E a gente tá vendo recentemente. Esses dois grandes bancos, que é o Banco do Brasil e o Banco Itaú, eles subiram nos últimos 12 meses em contrapartida aí de várias ações que estão caindo, né? Mas eu vou explicar tudo aqui o que está acontecendo com esses bancos, vou te explicar o porquê que eles são resilientes e porquê quem não investe nesses bancos é louco. Eu já invisto há muitos anos e realmente ganhei muito dinheiro em dividendos e também ganhei muito com a rentabilidade que as suas ações trouxeram, tá? E a gente sabe que o setor de bancos, em grande maioria, é um setor muito resiliente, muito bom, porque os bancos no Brasil sempre ganharam dinheiro de braçada. Muito fácil ganhar dinheiro sendo banco aqui no Brasil, né? Principalmente juros altos, muito empréstimo, os bancos ganham muito dinheiro com isso. Porém, nos últimos anos, a gente viu o quê? Uma concorrência mais elevada no setor bancário. A gente teve aí a entrada de Nubank, XP, BTG, Banco Inter, outras fintechs no setor bancário e os grandes bancos tiveram que se mexer. Enquanto alguns bancos ficaram para trás, que foi o caso de Banco Bradesco e Banco Santander, o Banco do Brasil e o Banco Itaú saíram na frente, conseguiram superar essas crises e trazer maior lucro ainda nos últimos anos e continuam provando que são ótimos investimentos, tá? Mas antes da gente começar falando aqui dos grandes bancos, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreva no canal Mestre da Riqueza, ative o sininho ali no sininho ali para você receber todas as notificações também. Bom, como eu falei aqui, né, os grandes bancos eles se valorizaram aí nos últimos 12 meses, tá? Os grandes bancos que eu falo, Itaú e Banco do Brasil, tá? Não foi o caso aí, por exemplo, do Banco Bradesco, por exemplo, e Santander que vem apanhando também. Olha aqui, ó, Banco Itaú, código ITUB4. Vamos falar das ações preferenciais aqui hoje de Itaú. Tá, nos últimos 12 meses, as suas ações se valorizaram 26,28%. A gente vê aqui uma leve queda aqui nas últimas semanas, né? Claro, a gente vê toda a economia apanhando muito no Brasil e os grandes bancos acabaram apanhando um pouco, tá certo? Foi o caso do Itaú, mas a rentabilidade dos últimos 12 meses ainda está super positiva, provando que o Banco Itaú ele é muito resiliente às crises. Vamos dar uma olhada no Banco do Brasil, olha lá. Nos últimos 12 meses, suas ações se valorizaram também em 8%. Chegou a se valorizar mais. A gente vê aqui que nas últimas semanas, ó, teve uma queda, tá? Chegou a beirar aqui os seus R$ 30 cada ação, hoje custando cerca de 26. Então a gente teve uma queda aí de cerca de 10%, tá certo? Por quê? O Banco do Brasil, ele está muito atrelado ao governo federal, a gente vai falar sobre isso. E claro que o Banco do Brasil acaba sofrendo mais que o Banco Itaú em crises, tá? Mas vamos dar uma olhada nos indicadores, porque o Banco do Brasil também se mostra aqui uma excelente opção para que você tenha aí na sua carteira para ser uma posição mais defensiva também em épocas de crise, trazendo bons dividendos e boa rentabilidade. E aí vamos falar agora então de Banco do Brasil e Banco Itaú. O Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras do país. Em termos de resultado financeiro, a empresa geralmente apresenta bons resultados, com lucros consistentes, participação significativa no mercado e atuação diversificada, incluindo crédito, seguros, previdência e gestão de ativos. O Banco Itaú é o maior banco privado do Brasil e tem uma reputação sólida no setor financeiro. A empresa possui uma presença forte tanto no Brasil quanto na América Latina, com operações diversificadas em áreas como crédito, seguros, cartões de crédito e gestão de ativos. E o Itaú costuma apresentar resultados financeiros consistentes e é visto como um dos bancos mais rentáveis do país. Vamos dar uma olhada aqui aonde que o Banco Itaú gera principalmente as suas receitas. Então olha aqui, ó, no gráfico aqui do site Investidor 10, a gente vê que 80,29 bilhões de reais vieram ali, né, do Brasil, tá? No Uruguai 3 bilhões de reais, no Paraguai também 1,4 bilhão de reais e no Chile 1,4 bilhão de reais,
Tá? Bom, olhando aqui os principais negócios que geraram receita aqui para o Banco Itaú, a gente tem juros, né, e similares, principalmente o crédito, 77,3 bilhão de reais, prestação de serviços, 13 bilhão de reais, seguro e previdência, 1,8 bilhão de reais. Já o Banco do Brasil tem 94% das suas receitas sendo geradas dentro do país mesmo, no Brasil, 62,6 bilhão de reais, em outros países 4 bilhão de reais. E os negócios que mais geraram receita para o Banco do Brasil nos últimos meses foram gestão bancária, né? Aí a gente vai colocar crédito também, juros e tudo mais, 93,6%, sendo que o banco é muito forte aí vinculado ao crédito do agro, tá? O setor agro no Brasil hoje é muito forte, gera 25% de toda a riqueza produzida no Brasil e a questão do crédito é muito ligado ao Banco do Brasil, tá? Bom, BB Seguridade ali, né, a questão de seguridade gera para o Banco do Brasil aí um lucro de 2,2 bilhão de reais e outras operações geram cerca de 2 bilhão de reais, representando 3% dos 66,6 bilhão de reais. É interessante também a gente entender que os grandes bancos, eles são bons pagadores de dividendos, tá? Até mesmo se você olhar o Bradesco também, ele tem um histórico muito interessante de pagamento de dividendos. Mas quando eu me refiro que o Itaú e o Banco do Brasil estão na frente, por exemplo, do Bradesco, é porque realmente o Bradesco ficou para trás aí, né, com essa questão dos entrantes novos, né, dos concorrentes novos. Então os grandes bancos tiveram que se mexer, buscar mais tecnologia, teve redução de tarifas, tiveram que buscar outras receitas, e eu acredito que o Bradesco ficou um pouco para trás do que Banco do Brasil e Banco Itaú, tá? Quanto aos dividendos, o Bradesco também vem entregando bem interessante. Mas o Banco do Brasil também não decepciona, olha lá. Atualmente pagou 9,4% em dividendos e nos últimos 5 anos tem uma média de 7,3% em dividendos, tá? Olhando aqui o Banco Itaú, no caso, olha lá, o atual veio de 6,77% no dividendo atual e nos últimos 5 anos 4,76% também em dividendos. E lembrando que os dividendos pagos aqui no Brasil em ações, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então, se você tivesse investido em ações do Banco do Brasil ou Banco Itaú, você teria recebido isento de imposto de renda limpinho na sua conta corrente esse percentual. E essas ações, como eu falei, tanto o Banco do Brasil como o Banco Itaú, quando a economia está estável, está indo tudo muito bem, elas têm uma rentabilidade muito agressiva e costumam pontuar muito bem dentro da Bolsa de Valores. Mas no outro setor, inclusive o que a gente está vivendo hoje, que é uma economia fragilizada, com juros altos, inflação em alta, a gente tem o Banco do Brasil e o Banco Itaú sendo boas ações defensivas, tá? Elas costumam defender aí a posição aí do acionista e também continuam pagando bons dividendos. Eu trouxe aqui um gráfico para a gente fazer o comparativo, né, de quanto que pagou a renda fixa através do CDI, tá certo? Que é muito utilizado inclusive pelos bancos, tá? E pelo IPCA. O IPCA é a nossa inflação aqui no Brasil, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, você teria hoje no Banco do Brasil R$3.059. No Itaú, R$6.339, tá? Já no CDI, ou seja, na renda fixa, você teria R$2.400 e no IPCA, na inflação, você teria R$1.700. Então a gente vê aqui que realmente tanto quem investiu no Banco Itaú como no Banco do Brasil se deu muito melhor do que ter deixado parado o seu dinheiro aí na renda fixa. Agora, nessa taxa Selic em alta, os bancos eles tendem a ganhar e a perder também. Quando a taxa Selic está muito em alta, as margens de lucro com o crédito, por exemplo, quando o banco empresta o dinheiro, os juros fica mais caro. Então essas margens tendem a aumentar, aumentando a rentabilidade do banco, tá? E por que eu falo que é uma ação defensiva? Porque num cenário de crise ele tende a ganhar mais, mas também, por outro lado, ele tem dificuldades, tá? Então ele fica ali meio equalizado. Por quê? Quando a gente tem uma taxa de juros alta, o consumo tende a cair. As pessoas ficam fragilizadas, tendem a pegar menos empréstimo e as empresas também, consequentemente os bancos também ganham menos. Porém, quando ganham, ganham com margens mais elevadas. E quando o cenário está tudo muito bem, obrigado, os bancos ganham muito dinheiro através do crédito, porque os juros estão mais baratos, as empresas e as pessoas vão comprar mais crédito ali, digamos assim, vão pedir mais empréstimo para investir na sua empresa ou na sua vida pessoal, consequentemente os bancos também ganham muito dinheiro e é o principal, é o carro-chefe dos bancos, é o crédito, é o empréstimo, é o financiamento, são os juros através disso que os grandes bancos ganham muito dinheiro. E só para você entender o circuito, como funciona para os bancos e como foi muito rentável aí nos últimos anos, o que acontece, né? Por exemplo, você é um investidor de renda fixa, então você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, tá certo? A 1% ao mês, digamos assim, 12%, um CDB, digamos assim, você emprestou para o Itaú
e aí ele vai te pagar 1% ao mês. Só que nós temos um outro fulano que foi pedir dinheiro emprestado para o banco. O banco vai utilizar o meu dinheiro que eu emprestei para ele para emprestar para o fulano, né? Só que o fulano vai pagar cerca de 2, 3%, muito mais caro do que ele captou o empréstimo comigo. E esse circuito é o que fez os bancos virarem multibilionários e, enfim, ficarem muito ricos, tá? Agora, claro que o grande banco, ele tem um risco aí no caso de inadimplência. Caso o fulano não consiga pagar o empréstimo para o grande banco, ele corre um risco, tá? E a gente viu alguns bancos terem dificuldades. A gente vai ver no balanço ali na famosa linha de PDD, provisão para devedores duvidosos, porque o banco sabe que vai emprestar 100 e não vai voltar os 100, tá certo? Então o banco ele tem que provisionar um dinheiro para perdas, que são aquelas pessoas que ele emprestou e não consegue pagar. Então um dos grandes desafios dos grandes bancos é emprestar o dinheiro para pessoas que têm a tendência de pagar, tá certo? Ou que atrase um pouco, pague até mais juros, mas que consigam pagar, não dê o dinheiro como perdido. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas do Banco Itaú e do Banco do Brasil para a gente ver aqui quem que está mais barato, quem que está com maior valuation nesse caso. Tá? Então vamos lá, vamos analisar o primeiro indicador que é o PL, preço sobre lucro, tá? O que significa esse indicador? Bom, é o preço que ele negocia hoje na Bolsa de Valores, são a quantidade de ações multiplicado pelo valor, né, da ação, dividido pelo lucro passado, tá certo? Então o que acontece? Caso a empresa, a gente fala assim, caso a empresa repita o lucro do passado para o futuro, que não é uma garantia, tá certo? Mas caso repita o lucro do passado para o futuro, em cerca, por exemplo, aqui de 9 anos, no Itaú você teria 100% do seu dinheiro de volta, tá? O Banco do Brasil está com 4,65, então por este indicador, tá? O Banco do Brasil está mais barato. Olhando aqui o PVP, que é o preço que eu já ensinei a vocês, dividido pelo valor patrimonial, que nada mais é do que toda a estrutura do Banco Itaú, toda a estrutura do Banco do Brasil, física também, digamos assim, né? Acima de 1 significa que a gente está pagando um pouco mais caro pelo patrimônio. Abaixo de 1 significa que a gente está comprando todo o patrimônio com desconto. Então aqui no caso 1,77 para o Itaú e 0,84 para o Banco do Brasil, significa que o Banco do Brasil negocia hoje mais barato frente ao valor patrimonial do que o Banco Itaú. Já quanto aos dividendos, o Banco Itaú pagou nos últimos anos 6,77%, nos últimos 12 meses, quer dizer, tá? 6,77%. Já o Banco do Brasil, 9,47%. Então o Banco do Brasil realmente pagou mais dividendos do que o Banco Itaú. A margem líquida, que nada mais é do que, por exemplo, vou pegar aqui este lápis aqui, essa caneta aqui da minha esposa, tá? Imagine que ela custe hoje R$100, tá? R$100 para você comprar. Mas, enfim, ela custa 90 para produzir. Então nós temos 10%, né, ou seja, R$10 de lucro. 10% nós temos de margem líquida. Ou seja, eu consigo vender ela 100, ela me custa 90, então eu tenho 10 de lucro, 10% é a nossa margem líquida. Quanto maior a margem líquida de uma empresa ou de um produto, é muito melhor, porque ela depende muito menos, né, de ficar vendendo muito para conseguir atrair um lucro, tá? Então empresas com margem muito enxuta é mais complicado, porque ela tem que vender muito para conseguir ter um bom lucro no final. Já que a margem líquida do Banco Itaú está em 11,51% e a do Banco do Brasil 12,16%, estão praticamente empatadas, tá? O ROI do Banco Itaú hoje se mostra melhor, né, do que o Banco do Brasil, 19,10% contra 18,08%. E aí eu vou te explicar o que é o ROI, é o retorno sobre investimento. Imagina que o Itaú e o Banco do Brasil fizeram propagandas na televisão, tá? Quanto disso retornou, né, para dentro do banco como faturamento, como lucro, tá certo? Ou seja, eles pegam o dinheiro da empresa, investem em marketing, quanto disso voltou de retorno sobre o investimento que eu fiz, tá? Então, ambas aqui estão muito bem, obrigado. Agora, claro que a gente vai entender que o Banco do Brasil está mais barato olhando os indicadores fundamentalistas. Só que a gente tem que entender o negócio. O Banco do Brasil ele é um banco estatal, ele está ligado ao governo federal, tá? E por isso realmente ele sempre vai estar um pouco mais barato. Se a gente vê a valorização das ações nos últimos anos, a gente viu que o Itaú superou o Banco do Brasil, tá? E realmente é porque o Banco do Brasil, ele sempre vai ter ali, né, uma desconfiança por estar ligado ao governo. Às vezes o governo quer nomear um presidente, quer nomear os conselheiros, quer fazer algumas decisões políticas e realmente o mercado fica sempre com um pezinho atrás ali. Porém, o Banco do Brasil se mostra um banco muito resiliente, com bons lucros, bons dividendos nos últimos anos, e digamos que o Banco do Brasil ele está muito menos no foco do governo do que uma Petrobras. Uma Petrobras sim, né? Porque mexe com combustível, está muito ligada à inflação, está muito ligada à política nacional. Então a gente vê o dedo do governo muito mais intrometido dentro de uma Petrobras do que dentro de um Banco do Brasil.
Agora vamos às vantagens competitivas de ambos os bancos, né? O Itaú hoje, ele é o maior banco do Brasil e um dos maiores que nós temos na América Latina. Então essa posição de liderança, ela traz o quê? Uma forte exposição em todos os segmentos que nós temos lá dentro do Banco Itaú, né? Como bancário, crédito, gestão de ativos, seguros, serviço de cartões. Então essa liderança, ela traz muita estabilidade e traz, digamos assim, até um marketing pessoal ali dentro do Banco Itaú para a frente do mercado. Um segundo ponto de vantagem competitiva para o Itaú é a consistência de resultados e rentabilidade. Mesmo, como eu disse, né, em cenários de crise, o Banco Itaú ele traz altíssimas rentabilidades e altíssimo retorno para os seus acionistas nas últimas décadas. Então todo esse histórico traz muita confiança no mercado para investir hoje nas ações do Banco Itaú. E um dos pontos que eu tenho a destacar é o ROI. Como nós falamos, o retorno sobre investimento, olhando a história do Banco Itaú, ele é muito bom em fazer os seus investimentos e trazer retorno para os seus acionistas. Um terceiro ponto que eu trago aqui é o pagamento de dividendos. Historicamente, o Itaú se mostra um dos melhores pagadores de dividendos na Bolsa de Valores e entre os bancos também um dos melhores. E ele tem um histórico muito perene de pagar todos o trimestre, enfim, todos os anos, pagar bons dividendos aí para os seus acionistas. E lembrando que o Itaú é uma das únicas empresas que paga os seus dividendos mensalmente. Então, todo mês, os acionistas de Banco Itaú estarão recebendo dividendos. Para quem gosta daquele reloginho, recebendo dividendos todos os meses, o Itaú se torna uma boa opção. Um quarto ponto que eu trago aqui como vantagem competitiva para o Banco Itaú é a evolução na tecnologia. A gente viu aí os entrantes como Nubank, Banco Inter, trazendo altíssima tecnologia e facilidade para os seus clientes. E isso empurrou os grandes bancos a se virar também e a entrar no mundo digital. Então hoje o Banco Itaú, considero ele o melhor em relação à tecnologia e à digitalização, digamos assim, e evolução em todos os seus serviços na internet, né, para a experiência do cliente. Eu considero que o Itaú saiu bastante na frente. Então a gente tem ali uma gestão do Itaú frente à inovação em tecnologia, muito à frente dos pares que nós temos hoje dos grandes bancos no Brasil. Um quinto ponto do Banco Itaú é a diversificação de receitas. Ele não é um banco que está 100% dependente, por exemplo, do crédito, dos juros de financiamento. A gente tem o quê? Hoje o banco consegue diversificar muito bem as suas atividades em seguros, gestão de ativos através da Itaú Asset Management, né? Os cartões de crédito também geram boa receita para o Itaú. Corretagem de valores através ali das operações da plataforma de bolsa de valores, entre outros serviços. Então, toda essa diversificação também ajuda o Banco Itaú a superar com muita facilidade grandes crises aqui no Brasil. Um sexto ponto é que o Itaú não está apenas no Brasil, ele também conseguiu diversificar os seus serviços em outros países. Por exemplo, né, a gente viu que o Itaú está muito forte também no Chile, no Paraguai, no Uruguai, enfim, e tem até agências localizadas em Nova York e Londres. Então ele está bem espalhado aqui pela América do Sul, trazendo rentabilidade e receita de outros países também. Um sétimo ponto de vantagem competitiva para o Itaú é o seu crescimento, né? Além do Brasil, outros países também estão em forte expansão junto ao Itaú. E o Itaú também, ele consegue fazer hoje, por exemplo, serviços muito pontuais, como gestão de grandes fortunas, né? Onde esses bilionários confiam muito na gestão do Itaú para tomar conta do seu patrimônio. Bom, já o Banco do Brasil também tem ótimas vantagens competitivas. Na primeira posição também trago aí uma liderança, né, dentro do setor bancário, principalmente quando a gente fala em banco privado. O Banco do Brasil está disparado na liderança frente aos bancos privados do Brasil. O Banco do Brasil, que é a segunda empresa mais antiga, só perdendo para os Correios aqui no Brasil. Então a sua história é uma história de grande rentabilidade, bons pagamentos de dividendos, o que traz grande segurança para o investidor. Um segundo ponto que eu trago também é a diversificação das suas receitas, né? O Banco do Brasil consegue superar grandes crises porque ele também não depende apenas dos juros e crédito bancário. A gente tem também seguros e previdência trazendo grande rentabilidade para o banco, a gestão de ativos de fundos de investimento no Brasil traz grande rentabilidade para o banco e os próprios cartões de crédito também do Banco do Brasil são muito aceitos, muito utilizados, principalmente nas áreas rurais, trazendo grande rentabilidade aí para o Banco do Brasil. Um terceiro ponto competitivo, que eu acho que é o mais importante do Banco do Brasil, é sua atuação junto ao agronegócio. O agronegócio no Brasil gera muita riqueza para o país, são cerca de 25% do PIB nacional produzido no país vindo do agronegócio, e o Banco do Brasil é o grande financiador e incentivador aí do setor agro, né? E ganha muito dinheiro através dos financiamentos que tem incentivado ao agro brasileiro crescer.
Um quarto ponto é a questão da solidez, né, e a fidelidade dos seus clientes. Quem tem conta no Banco do Brasil, muitas pessoas aí têm conta há 30, 40 anos e não pretendem mudar. Então o Banco do Brasil conseguiu fidelizar muito a sua base, aí principalmente nas áreas mais extremas que nós temos dentro do Brasil. Uma outra vantagem competitiva do Banco do Brasil é que programas como o INSS, né, estão atreladas ao pagamento dentro do Banco do Brasil, gerando ali grande fluxo financeiro. Além do que, por exemplo, nós temos um braço de seguros do Banco do Brasil muito forte, que é a BB Seguridade, que inclusive tem ações aí na Bolsa de Valores, que é uma empresa muito forte que também traz grandes receitas para o Banco do Brasil. Mais uma vantagem muito importante são as agências espalhadas pelo Brasil. A gente sabe que algumas regiões extremas, né, bem distantes, é muito difícil você encontrar agências do Banco Itaú, do Banco Santander, do Banco Bradesco, e o Banco do Brasil consegue estar ali alocado em regiões bem específicas do Brasil e também isso acaba fidelizando muitos clientes. Mais um ponto importante é a tecnologia. O Banco do Brasil não ficou tão para trás, aí como, por exemplo, o Banco Bradesco. Investiu bastante em tecnologia, investiu bastante ali, né, no seu aplicativo, no seu internet banking, trazendo grande tecnologia para os seus clientes. Quanto aos riscos, tanto de Banco do Brasil e Banco Itaú, né, eu trago aqui principalmente a questão da inadimplência. Como são grandes bancos e que emprestam muito dinheiro, eles têm que estar atentos a esse público, né? Poxa, eu não quero emprestar o meu dinheiro e ter problema para receber. Então essa questão, essa base tem que ser uma base sólida, uma base confiante. E aí passa por todo um critério rigoroso análise ali das pessoas que ele vai emprestar o seu dinheiro, e é isso que os acionistas esperam dessas empresas. Porque a gente ganha muito dinheiro com crédito, mas a gente também não pode tomar muito calote, ter muito problema com inadimplência. Por outro lado, o Banco do Brasil, por ter o dedo estatal, sofre também com esse risco, né, do quê? Do governo decidir tomar alguma decisão, mandar embora um presidente, trazer um presidente ali por escolha política. Isso tudo também o Banco do Brasil tem um maior risco frente ao Banco Itaú. Ambos os bancos também têm que ter uma proteção muito forte cibernética. A gente sabe que ambos os bancos são muito atacados por hackers, né, e que estão sempre tentando invadir ali os sistemas dos grandes bancos, porque são vistos como os grandes produtores de dinheiro no Brasil. Então eles também têm que ter uma proteção tecnológica muito grande para proteger os seus clientes. Fora isso, a concorrência no setor bancário hoje é muito grande, a gente está vendo a entrada de grandes players. Antigamente a gente só falava em Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, e hoje já não é mais assim. A gente tem várias fintechs que chegaram no mercado com muita tecnologia, prometendo serviços mais baratos. Então isso vai continuar acontecendo e os grandes bancos têm que estar monitorando essa situação, fazendo grandes aquisições. Os grandes bancos não podem mais ficar ali na zona confortável, tem que estar em movimento constante, comprando outras empresas, melhorando a situação para os seus acionistas, tá certo? Mas na minha opinião, os grandes bancos hoje são ótimos investimentos, principalmente o Banco Itaú e o Banco do Brasil estão hoje, na data de hoje, melhor posicionados. E eu quero saber inclusive de você a sua opinião, né? Você investe em algum desses bancos, né? Qual que é a sua opinião sobre esses grandes bancos? E também já quero te pedir uma gentileza, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é gratuito, mas vai me ajudar muito a manter esse canal para você, tá certo? Um grande abraço e toda semana aqui com um vídeo novo para você, tá certo? Já te convido também a conhecer o meu curso MPI, tá aqui embaixo, baratinho, de ações e renda fixa ou fundos imobiliários e renda fixa. Corre lá porque o preço é incrível e vai te ajudar a analisar ações e fundos imobiliários na prática e você tem 7 dias de garantia para conhecer o produto. Um grande abraço para você e até a próxima.